Shadiversity. Fomos atingidos por direitos autorais, o que me deixaria muito irritado. Bem, com todas essas reivindicações de direitos autorais do Senhor dos Anéis mais tarde. Então, pode ter sido dado a dica, acionado dado a dica, qual é a frase? Eu não sei, mas vamos seguir em frente. Estou cansado. Você provavelmente já sabe do que se trata este vídeo, pois viu na miniatura e no título antes de clicar. Mas se você não viu isso, apenas de alguma forma encontrou este vídeo aleatoriamente, verá que estou segurando a réplica oficial do Senhor dos Anéis da United Cutlery de Andrel. É uma espada interessante, especificamente porque nunca segurei uma versão real dela, então isso influencia a minha opinião sobre ela. Influencia porque, comparando-a com uma espada longa regular, vamos fazer uma comparação de altura aqui. Esta é uma espada grande. Não há um grande perfil afunilado nela. Como é que isso é assim? É como o dobro disso. Exceto sim, isso é pesado. Mas não é porque a espada deveria ser pesada. É porque não é real. Exatamente. É realmente por isso que eu queria fazer um vídeo dedicado ao Angel, meu amor por ele e alguns pensamentos e sentimentos sobre ele. E, claro, pensamentos e sentimentos sobre essa réplica oficial. Temos um link de afiliado, se você estiver interessado em coisas da United Cutlery ou Honshu, link na descrição abaixo. Esta é uma réplica bastante decente, porém é apenas um enfeite de parede. De cabo a rabo, esta não é uma peça funcional. Se você bater isso em algo sólido, vai quebrar. Além disso, é várias vezes mais pesado do que uma espada real. Eu posso segurar isso facilmente, eu posso mover isso e o Shad vai lutar. Eu posso segurá-lo com 2 dedos. Tente com 2 figuras. 2 dedos na lateral. Mas eu também vou tentar, é uma espada pesada, sim. É isso aí, garoto. É isso aí, é isso aí. Isso é pesado, mas... Tipo, isso não é nada, isso é tipo, ó, o peso de uma espada real é simplesmente tão lindo. Com as 2 mãos eu poderia movê-la um pouco mais rápido, mas ainda não tem o peso real de uma espada, certo? E quanto ao design, qual é a sua opinião? Vamos chegar ao tempo e parte do design, eu acho que é a primeira pergunta que tenho sobre isso, que é em relação ao seu tamanho. Você chamaria isso de uma espada longa ou espada de guerra, como eu comparo? É estranho, não é? É meio que está entre eles. A extremidade maior é um pouco maior, não muito maior que esta espada longa. Deixe-me pegar nossa espada de guerra para comparar. É um pouco mais longa que a espada longa ao compará-la com uma espada de guerra de tamanho adequado. Este é chamado de mão única, não? O Honshu Claymore, eu acho. É o sim Honshu Claymore, eu esqueço a coisa exata. O é perto não tão grande, é como bem no meio. Está bem no meio de ambos. Então você pode classificá-lo como uma espada de guerra ou espada longa. Neste ponto, está dentro dos seus direitos. Eu não gosto disso. Embora sim. Eu gosto de um ou do outro. Por quê? Porque sim, bem. Eu acho que o verdadeiro isso leva a outra questão sobre isso. Como essa espada poderia ser feita com o peso funcional adequado facilmente em termos de seu perfil e design. Acho que poderíamos encontrar uma boa lâmina, tirar essas e colocá-la em uma real para fazer uma quase real. Acho que algumas peças são pesadas demais, como essa parte de baixo aqui, feita toda de aço inoxidável. Tem um design estranho. Eu quero falar sobre o fato de que seu punho é metade do cabo. Isso não é típico de muitas espadas. Eu acho que é um grande problema. É o que eu penso. Não adiciona muito peso, pode ser. O que me preocupa mais é o quão fino é este tangue, provavelmente é em um sentido geral. Você está encaixando um tangue muito fino neste tipo de mão. E se essas fossem escamas? Então eu farei, sim, ficarei bem com isso. Mas não são escamas com um envoltório de couro. E sim... Você iria querer uma espiga considerável. Ok, mas olha, isso é algo que não tenho certeza se muitas pessoas apontaram e nós não falamos muito no nosso vídeo do Senhor dos Anéis, o pomo de metal, a alça de meio comprimento, pomo de metal. Honestamente, parece lindo, não tenho certeza sobre sua justificativa funcional. Não acho que seja terrível, depende. Se for feito corretamente e de forma equilibrada, não vejo grande problema. Quase precisaria ser oco. Bem, claro, oco para o... Não me importa como você faz, desde que esteja equilibrado. Acho que existem 2 formas de fazer isso. Outros pontos de interesse, como tem que ser oco para esta parte aqui,
mas também é tecnicamente oco bem aqui. Tem uma espécie de lacuna completa, e isso é quase como um preenchimento, onde um efeito de ter um preenchimento na lâmina está removendo muito peso, porque isso é completamente, sabe, cortado, o que pode equilibrar. A questão é que, como não é grosso também, é muito fino, o que significa que você pode colocar algumas luvas ali e está tudo bem, você não vai perder nenhum índice, nada disso. Eu não acho que seja muito prejudicial, sim. Agora, a maneira como se alarga em tipo de uma coisa de cauda de peixe, eu amo. Quero dizer, você pode deslizar, acho que você pode deslizar para baixo e segurá-lo bem ali, né? Isso é lindo. Sim, isso soa muito... Sugestivo! Você envolve sua mão ao redor do eixo e desliza. Então, quando chega a hora, eu realmente usaria uma espada assim. Se fosse bem feita, sim, eu usaria... Talvez isso... É a pergunta, essa é a pergunta bem aqui. Um outro ponto a elogiar sobre o design, ok, são as chamas no final da Guarda da Cruz. Geralmente você quer, sabe, que as chamas se acendam, mas eles conseguem que mesmo sendo simétrico em cada extremidade, você ainda tenha a chama ascendente de cada lado, semelhante a uma guarda de cruz curva. E isso faz com que a lâmina desça deslizando, prendendo a lâmina. Também é grande. Tem alguns que eu gosto, não disse que é ruim, apenas que eles também são grandes. Eu gosto dos maiores botões alargados no final da Guarda da Cruz. E o belo botão no punho. Não gostamos de botões, nem eu e nem você. Então, para ser um pendurado na parede, pelo menos eles conseguiram o Fuller. Legal, mas poderia ser mais aprofundado. Faltou detalhes sobre o afilamento distal. Você está certo. Poderia ser mais profundo. Sim, eu estava me referindo a quão retas são as linhas, o que é bom. Essas são linhas nítidas e bonitas, mas você está certo. Elas poderiam ser mais profundas e completas. Sim, e o motivo de ser tão pesado é porque isso é como talvez aço inoxidável de 4 ou 5 milímetros de espessura e realmente não tem fita distal. Como é quase tão espesso aqui em cima. Certo, bem, olhe para isso, certo? Como é perto da base. Não foram os anões que primeiro o fizeram, porque era primeiro Narsil? Depois foi estilhaçado e também os fragmentos de Narsil, e então... Foi reforjado como Andurel, sim. E eu acho que Narsil pode ter sido feito pelos anões. Eu conheço a lei, pessoal, nos informem nos comentários. Mas os elfos reforjaram e Se eles estavam reforjando, é porque precisavam. A propósito, a maneira como eles mostraram a reforgem nos filmes é um completo absurdo. Claramente, alguma magia foi usada nisso, porque... Como você refaz uma lâmina estilhaçada? Sim, eu não assisti a trilogia há um tempo. Eu sei que deveria. Eles não apenas aqueceram, e não foi apenas eles que alinharam esses fragmentos juntos e bateram em cima. E até o ponto em que estavam combinados... Forjado a solda, mas mesmo assim não... Mesmo uma forja adequada. Mas se bem me lembro, a temperatura não estava apenas vermelho quente, nem mesmo na temperatura de forja. De qualquer forma, eu gosto assim. Para transformar uma lâmina estilhaçada em uma funcional, seria necessário derretê-la e recomeçar o processo de forja. Prefiro muito mais esse método do que em Game of Thrones, onde eles simplesmente despejam em um molde, isso é... Isso é loucura, não. Eles não fizeram isso em Conan também? Bem, sim. Sim, sei. E a única maneira de você poder despejar aço em um molde é se for de ferro fundido. O ferro fundido é o ferro que tem um teor de carbono tão alto que ultrapassou o teor padrão de carbono que o aço tem. Você começa com ferro forjado abaixo do teor de carbono do aço, então você entra nas faixas de aço e quando você passa, você entra no ferro fundido que é frágil, ele quebraria e eles realmente despejam aço em moldes, mas isso faz moldes de ferro fundido, também chamado de ferro gusa, e isso precisa ser forjado ou descarbonizado se você quiser fazer aço utilizável. Esse anjo geral é, na verdade, um design lindo que eu adoraria ver uma versão funcional adequadamente feita com afilamento distal, redução de peso adequada, né? A bomba será interessante ver como eles executam isso. Existem pessoas como, você sabe, ferreiros que fizeram função... Já vi versões funcionais da espada Strider.
Pessoalmente, gosto um pouco mais desse design. Mas sendo honesto, um dos meus designs de espada favoritos em todo o Senhor dos Anéis é o do Gandalf. É de cair o queixo, lâmina em forma de folha. Ele tem esse mesmo tipo de empunhadura contornada, mas a coisa toda com um pomo muito semelhante. Ele possui uma guarda cruzada curvada perfeita. Há algo mais que é realmente um pouco fora do comum para Angrill. E é a forma do cabo. É um diamante. É um diamante. Se pudermos entrar e dar uma olhada. Vê as cristas aqui. É uma alça em forma de diamante, que não é comum. Como você acha que isso se sente? Tipo, eu acho que se adapta bem à mão. Na verdade, eu diria que existem semelhanças. Este eu sinto que é muito agressivo. É por isso que eu sinto é bastante agressivo nas bordas. Eu acho que está perfeitamente bem. Quer dizer, eu prefiro oval. Oval é apenas como tão confortável. Eu acho que o motivo... Hexagonal plano. Sim, hexagonal plano. O que deixa essa espada em desvantagem, neste caso específico, é que ela é muito pesada, colocando muito estresse em... Mas isso não é culpa do punho, pois uma lâmina adequada não deveria fazer isso. É que esta é tão absurdamente pesada. Não me importo. Eu gosto dos ressaltos dando textura. Os ressaltos, na verdade, porque seus dedos naturalmente querem encontrar essas posições e eles simplesmente se encaixam na estrutura da empunhadura. E na verdade sim, eu concordo, é bem agradável. Mas é interessante ao examinar mais de perto, essa alça é realmente bastante atípica. Tem a forma da alça, o comprimento do punho, são coisas muito estranhas que realmente funcionam. E sabe o que eles conseguiram fazendo isso? Parece, de certa forma, historicamente válido sem que seja realmente. Quando olho para isso, não penso que estou olhando para uma espada de período histórico medieval. Parece fantasia por causa dessas mudanças, mas ainda assim funcional e até de certa forma historicamente plausível. Acho que é apenas um pouco grande. Eu acho que se você fizesse esta espada exatamente deste tamanho, eu não teria problema com isso. Eu gosto dela, é do tamanho de um herói, cara. Não faça a coisa da espada. Essa é uma postura padrão. É o Nate comentando sobre isso, Shed adora fazer o... verificar nossa cena de luta. Sim, conferir a cena de luta. É uma postura funcional e eu a uso. Acho que é tudo para o episódio de hoje. Se você quer nos ver conferir outras espadas do Senhor dos Anéis, falamos sobre Andrew, mas não tão detalhadamente quanto isso. Mas você pode nos ver comentar sobre várias outras espadas de O Senhor dos Anéis. E quanto às ruins? Sim. Existem designs ruins nos filmes do Senhor dos Anéis, alguns dos quais as pessoas nem estão cientes. Vídeo dedicado bem ali. Confira. Você vai adorar. Inscreva-se para não perder as recomendações. Então se inscreva para que eles não percam. Espero ver você lá.